A história a seguir é uma descrição da criação do mundo baseando-se em Midrash e Agadot, livros antigos da tradição oral recebidos no Monte Sinai. Os relatos podem ser literalmente ou apenas alusões. Vamos começar? No primeiro dia da criação, 10 maravilhas surgiram da vontade de Hashem: os céus e a terra, o caos e a desolação, Tohu e Bohu, a luz e a escuridão, o vento e a água. Embora feitos de elementos diferentes, os céus e a terra foram criados como uma unidade, como a panela e a sua tampa. Os céus foram moldados a partir da luz do manto de Hashem, e a terra da neve debaixo do seu trono divino. A luz criada neste primeiro dia não era a luz comum do sol ou da lua, mas um brilho primordial que teria permitido ao homem ver o mundo de uma ponta a outra num piscar de olhos. Prevendo a maldade das futuras gerações, Hashem ocultou essa luz, reservando-a para brilhar em toda a sua glória para os justos no mundo vindouro. Neste dia, não um, mas 7 céus foram criados, cada um com um propósito. O primeiro, que vemos, cobre a luz durante a noite. No segundo, os planetas estão fixos. No terceiro, o maná é preparado para os justos. O quarto contém a Jerusalém celestial, onde o arcanjo Miguel serve como sumo sacerdote. O quinto céu é a morada das hostes de anjos que cantam louvores a Hashem durante a noite, pois durante o dia essa tarefa pertence a Israel na terra. O sexto céu é um lugar misterioso, a origem de muitas provações, com depósitos de neve, granizo e tempestades. Finalmente, o sétimo céu contém apenas o que é bom e belo: a justiça, a misericórdia, os tesouros da vida, da paz e da bênção, as almas dos justos e das gerações ainda por nascer, o orvalho da ressurreição e, acima de tudo, o trono divino. Correspondendo aos 7 céus, Hashem criou 7 terras, uma sobre a outra. A mais baixa, Eres, é escuridão e vazio. Acima dela está Adama, arca, contém o Guerrena e é guardada pelos anjos da destruição. Acima vem Harabá, a terra seca apesar de seus rios, e Yabashá, o continente. A segunda terra, Tebal, é o primeiro lar de criaturas vivas, incluindo seres humanos com 2 cabeças e 4 mãos, que, apesar de suas disputas, são notáveis por sua grande piedade. A nossa própria terra é chamada Heled. A criação começou no centro, com a pedra fundamental do templo em Jerusalém, pois a Terra Santa é o ponto central do mundo. Deste ponto, o primeiro raio de luz emanou, iluminando primeiro a Terra Santa e depois o mundo inteiro. O segundo dia, a divisão, o inferno e os anjos. No segundo dia, 4 criações foram trazidas em existência: o firmamento, o inferno, o fogo e os anjos. O firmamento não é o mesmo que os céus do primeiro dia. É um cristal estendido, que serve como uma divisória entre as águas superiores e as águas inferiores, solidificado pelo fogo celestial. Esta separação das águas causou um conflito. As águas de cima rejubilaram por estarem próximas do Criador, enquanto as águas de baixo, tristes por sua separação, lamentaram e tentaram subir até que Hashem as pressionou para debaixo da terra. Como recompensa por sua lealdade, foi decretado que as águas de cima devem sempre pedir permissão às de baixo, antes de entoarem seus louvores. Por causa desta divisão, e porque neste dia também foi criado o inferno, este foi o único dia do qual Hashem não disse que era bom. O inferno tem 7 divisões, uma abaixo da outra, chamadas Sheol, Abaddon e Guerrena, entre outras. Cada divisão contém 7 rios de fogo e 7 de granizo, milhares de cavernas, e em cada caverna, milhares de fendas cheias de escorpiões venenosos. Existem 5 tipos diferentes de fogo no inferno, incluindo um que devora outro fogo.
Também neste dia, as hostes de anjos foram criadas. Sua criação foi adiada para o segundo dia, para que os homens não acreditassem que os anjos ajudaram Hashem a criar os céus e a terra. Existem 10 fileiras de anjos, com os arcanjos Miguel, Gabriel, Uriel e Rafael sendo os mais exaltados. No entanto, a preferência é dada a Israel. Os anjos não podem começar seu cântico de louvor até que os louvores de Israel, subindo das sinagogas e casas de estudo, tenham terminado na terra. Até este momento, a terra era uma planície coberta de água. Às palavras de Hashem, que as águas se ajuntem, surgiram montanhas e colinas, e as águas se reuniram nas bacias. As águas resistiram, ameaçando transbordar, até que Hashem as forçou a recuar para o mar, e cercou o mar com areia como uma barreira. Raabe, o anjo do mar, que se rebelou contra o comando de Hashem, foi punido com a morte, e seu corpo repousa nas profundezas do mar. A principal criação deste dia foi o reino das plantas. Os grandes cedros do Líbano foram os primeiros a serem criados, e no seu orgulho cresceram muito alto. Hashem, que odeia a arrogância, criou o ferro no mesmo dia, para derrubá-los. Quando as árvores choraram, Hashem disse a elas: "Vocês mesmas fornecerão o cabo para o machado. Sem a ajuda de vocês, o ferro não pode fazer nada contra vocês." O trabalho mais importante do terceiro dia foi a criação do paraíso. Dois portões de carbúnculo formam sua entrada, guardados de anjos resplandecentes. Quando um justo chega, os anjos o vestem com 7 vestes de nuvens de glória. Colocam 2 coroas em sua cabeça e 8 murtas em sua mão, e o conduzem a um lugar com rios de leite, bálsamo, vinho e mel. Sob cada dossel há uma mesa de pedras preciosas, e 60 anjos o servem, dizendo: "Vá e coma com alegria o mel, porque te ocupaste da Torá, que é mais doce que o mel." No centro do paraíso está a árvore da vida, tão imensa que seu perfume se espalha por todo o mundo, e sob ela os estudiosos explicam a Torá. Neste dia, o sol, a lua e as estrelas, que haviam sido criados no primeiro dia, finalmente foram colocados em seus devidos lugares nos céus. Originalmente, o sol e a lua tinham poderes e prerrogativas iguais. A lua, porém, questionou Hashem, argumentando que, como ele havia criado um mundo maior e um menor, um dos 2 luminares deveria ser maior que o outro. Hashem percebeu que a lua desejava ser maior que o sol, e por punição, decretou que ela manteria apenas 1/60 parte de sua luz. A lua suplicou e Hashem cedeu, prometendo restaurar a sua luz no mundo vindouro, para que fosse novamente como a luz do sol. Não satisfeita, a lua perguntou sobre o brilho do sol neste futuro, o que reacendeu a ira de Hashem, que declarou que a luz do sol seria 7 vezes mais intensa. Quando a invejosa lua foi punida com a diminuição de sua luz e esplendor, ela caiu, e pequenos fios se soltaram de seu corpo. Estes são as estrelas. O sol percorre seu curso como um noivo entoando um cântico ininterrupto de louvor a Hashem. E é este cântico que torna seu movimento possível. Para que Josué pudesse parar o sol, ele teve que ordená-lo que se calasse. Seu cântico cessou e o sol parou. O sol tem uma dupla face, uma de fogo, voltada para a terra, e uma de granizo, para o céu, para resfriar o calor prodigioso. Caso contrário, a terra pegaria fogo. No 5º dia, Hashem pegou fogo e água. E a partir desses 2 elementos, criou os peixes do mar. Os animais aquáticos são muito mais numerosos que os terrestres.
Para cada espécie na Terra, exceto a Donessa, há uma correspondente na água. O governante dos animais marinhos é o Leviatã. Originalmente, ele foi criado macho e fêmea, como todos os outros animais. Mas quando se tornou evidente que um par desses monstros poderia aniquilar a Terra inteira com sua força unida, Hashem matou a fêmea. A fêmea foi posta em salmoura para ser preservada, pois o propósito real do Leviatã é ser servido como uma delicadeza para os justos no mundo vindouro. O macho está destinado a oferecer um espetáculo deleituoso antes de ser consumido. Ele entrará num duelo mortal com o Behemoth e ambos cairão mortos. Da pele do Leviatã, Hashem construirá tendas para abrigar os justos enquanto eles se banqueteiam com sua carne. No mesmo dia que os peixes, as aves foram criadas a partir de solo pantanoso saturado de água, assim como o Leviatã é o rei dos peixes, Uzis é nomeado para governar as aves. Uzis é tão monstruoso em tamanho quanto o próprio Leviatã. Seus tornozelos repousam na terra e sua cabeça alcança o próprio céu. Suas asas são tão enormes que, quando abertas, escurecem o sol e protegem a terra das tempestades do sul. Assim como o Leviatã, Uzis também é uma iguaria a ser servida aos justos no fim dos tempos. O sexto dia, o Behemoth e as criaturas maravilhosas. Assim como os peixes foram formados da água e as aves da terra pantanosa, os mamíferos foram formados da terra sólida. E assim como o Leviatã e Uzis são os representantes mais notáveis de seus tipos, o Behemoth é o mais notável do tipo mamífero. O Behemoth iguala o Leviatã em força, e ele também teve que ser impedido de se multiplicar para que o mundo pudesse continuar a existir. Ele é tão monstruoso que requer a produção de 1000 montanhas para sua alimentação diária. O sexto dia viu a criação de muitas outras criaturas maravilhosas. A fênix, a única ave que se recusou a comer do fruto da árvore do conhecimento e foi recompensada com a vida eterna. O Shamir, uma criatura do tamanho de um grão de cevada, com a propriedade notável de cortar os diamantes mais duros, usado para gravar as pedras do peitoral do sumo sacerdote e para talhar as pedras do templo, entre muitas outras coisas. Embora Adão tenha sido a última criatura a ser formada, ele foi o propósito de toda a criação, o convidado de honra para um mundo já preparado. Sua criação foi única. Enquanto outros seres surgiram da palavra de Hashem, o homem foi a única criatura moldada por suas próprias mãos, unindo em si as qualidades celestiais dos anjos e as terrenas dos animais. Ele não era apenas uma imagem do mundo, mas um mundo inteiro em miniatura, um microcosmo. Em seu ser, Adão unia o céu e a terra. Ele possuía 4 qualidades que o assemelhavam aos anjos: a fala, o intelecto, a postura ereta e o olhar, e 4 que o ligavam às bestas: comer, beber, procriar e morrer. Ele foi criado para ser a união dos 2 reinos, um ser imortal se permanecesse sem pecado, mas sujeito à mortalidade se seguisse os caminhos das bestas. E assim concluído a aventura de hoje. Se gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Para você, o meu muito obrigado pela atenção. Até a próxima!